Camilo de Leles Ribeiro possui graduação em Teologia pelo Instituto Santo Tomás de Aquino, graduação em Filosofia pela PUC Minas e mestrado em Teologia pela Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia. Na PUC Minas, é professor do Departamento de Ciências da Religião e coordenador-geral da Ação Pastoral Universitária. Tem experiência na área de Teologia e Filosofia, com ênfase em Teologia e Formação Humana. Obrigado, Camilo. Participe do Religare pelo canal interativo ou pela internet. Ligue para a nossa equipe discando 31 3209 0122. Na internet, acesse tvhorizonte.com.br/religare. Em nossa página você pode rever o Religare, acessar o blog e nos encontrar nas redes sociais. Camilo, como criar uma cultura de solidariedade? Quais são os desafios? Talvez um dos grandes desafios, Flávio, seja a questão justamente do termo solidariedade. A gente confunde muito solidariedade com um sentimento, né, que eu teria que ter pelos mais sofridos. A gente confunde solidariedade talvez com um arrepio que eu teria que sentir no coração para ajudar o outro. Mas solidariedade não é isso. Solidariedade, na verdade, é uma determinação, né, firme e perseverante em direção ao outro. Para ser solidário, para entrar na solidão do outro. Então, quando a gente diz que é uma determinação, quer dizer, eu me determino, né? Eu me posiciono, havendo sentimento ou não. E talvez o grande desafio, entre vários, de criar essa cultura da solidariedade, seria talvez uma questão de compreender bem o que é a solidariedade e compreender a solidariedade talvez como um paradigma, um eixo norteador dos tempos pós-modernos, da nossa sociedade atual, histórica, porque a gente tem que perceber que sem solidariedade hoje, a nossa sociedade vai entrar em caos, né? Então, o grande desafio, talvez, é essa percepção da necessidade dessa solidariedade. Solidariedade não como um acessório, não como assim, um hobby, que algumas pessoas fazem, talvez para aliviar a consciência, mas é uma necessidade fundamental para nós na sociedade hoje. Sem solidariedade, hoje nós vamos cair no caos. Sim. Porque nós podemos perceber que a sociedade hoje ela não cultua essa questão do humanismo, da solidariedade, né? Nós somos regidos hoje, muitas vezes, por uma sede de poder, por uma avidez de lucro. Então, a solidariedade entra aí como um remédio, como uma saída que vai no sentido oposto dessa questão do lucro e da sede de poder. Sim, e do individualismo, que está muito junto disso. Sem dúvida, né? E aí é interessante, porque falar em solidariedade, a gente tem que pensar na questão da solidão, remete a isso, né? Então, solidariedade, eu vou entrar na solidão do outro. Quando a gente fala solidão do outro, quer dizer, aquilo que o outro vive e que ninguém chega lá no drama existencial da pessoa, principalmente daqueles menos favorecidos. Sim. Então é uma cultura justamente de entrar nesse universo do outro. Sim. Nós estamos falando aqui desse nosso lugar, dessas características da nossa cultura nas grandes metrópoles. Seria possível traçar algo como uma história da cultura de solidariedade, né? Qual foi o caminho que as culturas humanas foram trilhando e perseguindo para chegar a essa consciência importante que é a cultura de solidariedade? Eu acho que na história dessa cultura toda, as grandes religiões sempre se preocuparam de alguma forma com isso. Se a gente pensar no judaísmo, né, que tem uma cultura muito, muito forte de preocupação com o outro, com o viajante, com a viúva, até o inimigo tem direitos, né? Então, você tem no judaísmo, por exemplo, a lei do restolho, né? A pessoa fazia a colheita e ela não poderia fazer aquela respiga, né? Aquelas espigas que caíam, ela não poderia fazer, porque aquilo pertenceria aos viajantes, aos mendigos, às viúvas. Então, isso vai passando por várias religiões. E talvez no cristianismo, essa solidariedade ganha um aspecto interessante, que é a individualidade, né? Porque o cristianismo vai primar muito pelo indivíduo, e não só, como os gregos falavam, a polis, o grupo, mas o cristianismo, além da questão comunitária, entra com o elemento da individualidade, que mais tarde Santo Tomás de Aquino, né, vai desenvolver todo esse conceito, depois a psicologia vai usar esse conceito
de Santo Tomás de Aquino. Então, eu diria assim que nesse vário desenvolvimento que houve na história, nas religiões, da solidariedade, o cristianismo pegou isso como um carro-chefe, né? E quando a gente fala individualidade, é o oposto do individualismo, né? Porque a individualidade justamente para tirar o outro justamente dessa sensação de isolamento. Então, no desenvolvimento, nós chegamos hoje, na pós-modernidade, com um conceito de solidariedade como uma urgência de solidariedade, como um conceito hoje que perpassa não só as religiões e não só as pessoas de boa vontade, mas perpassa a todo indivíduo, a todo cidadão. A cultura de solidariedade não se restringe à vida universitária. Você é coordenador da ação pastoral na universidade, na PUC Minas, e está trabalhando para, do ponto de vista da universidade, fomentar uma cultura de solidariedade no âmbito mais amplo da sociedade, onde os alunos estão, os ex-alunos, os professores da universidade, sim, como do lugar da universidade formar essa cultura de solidariedade. É interessante, porque a universidade não é uma instituição isolada da sociedade. Pelo contrário, né? Ela não só acolhe o pessoal da sociedade, como ela presta um serviço à sociedade, né? Tanto na formação como futuramente, porque aqueles alunos ali vão ser os futuros gestores, os futuros professores, formadores de opinião. Então, a PUC Minas, que tem na sua própria missão essa questão humanística, a questão do outro, da solidariedade, dos menos favorecidos. Então, a gente tem uma preocupação muito grande na formação universitária de despertar esse viés da sociedade, que muitas vezes na sociedade não se consegue desenvolver esse viés. Então, dentro da formação, dentro da reflexão, dentro de uma postura epistemológica mais profunda, a PUC Minas quer, através da Pastoral na Universidade e de outros organismos, ser um elemento fomentador, desenvolvedor dessa postura e dessa cultura da solidariedade. Quando a Pastoral na Universidade articula, por exemplo, uma campanha de solidariedade, ela quer fazer um exercício na preparação dessa cultura de solidariedade? Sem dúvida, né? A universidade é o espaço do laboratório do exercício. Então, nós queremos aqui exercitar a solidariedade, queremos fazer uma provocação do tema, da cultura, né? Porque existem muitas universidades e faculdades que estão numa linha da ciência dura, numa linha pragmatista. Então, nós queremos desenvolver, exercitar esse outro olhar. Vocês estão recolhendo materiais para uma campanha. Uma das instituições que receberá as doações da campanha da solidariedade este ano, pela PUC Minas, é a Casa de Apoio à Saúde Nossa Senhora da Conceição. O jornalista Léo Mendes, da equipe aqui da TV Horizonte, esteve na casa e nos apresenta a realidade do local. Mantida pela Arquidiocese de Belo Horizonte, a Casa de Apoio acolhe portadores do vírus HIV, alguns em estágio avançado das complicações decorrentes da doença. A instituição oferece medicamentos e diversas atividades para o tratamento físico e acompanhamento espiritual para aqueles que procuram conforto. Eu procurei a Sirlene, que eu precisava de uma casa de apoio, uma coisa assim. Aí ela me anunciou que era muito amiga do diretor daqui, como é, o Júnior. Aí ela me passou para aqui. Aí eu cheguei aqui num estado bem caótico mesmo. Fiquei 3 semanas de reclusão, de cama, que eu estava com o sistema já bem baixo, né? Aí o médico daí, as cuidadoras, todo mundo cuidou de mim bastante, aí recuperei, graças a Deus. E eu acho que aqui está sendo excelente. Para mim, não tem que queixar, só tem que agradecer. A partir de julho, a casa ganhou um reforço. Com o apoio de uma psicopedagoga, os 30 residentes contam com a possibilidade de voltar a estudar, por meio do projeto de alfabetização de jovens e adultos. A maioria deles tem apenas até 2ª série, 4ª série, então a maioria são alguns são analfabetos. E onde eles pararam, muito tempo sem estudar, então eles estão tendo uma certa dificuldade de reiniciar esse letramento, né? Eles também são incentivados à leitura. E Maria de Lourdes garante que participar desses projetos contribui para a melhora da autoestima e beneficia o tratamento. Nós trabalhamos a questão da interação, da socialização deles. A gente trabalha a escrita
e trabalha a leitura, mas a leitura também de entender o que eles estão lendo, né? A casa precisa agora de mais doações de livros, revistas e contos divertidos. É uma maneira de levar alegria para aqueles que buscam construir uma nova história, longe do preconceito e das dificuldades.